Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no MA Trader. Eu sou Miguel e hoje vamos dar continuidade na saga do gráfico oculto. O gráfico oculto é derivado da retirada de pavio, que eu já passei o vídeo sobre isso. E essas retiradas de pavio podem gerar defesas ou confluência, ou também pode tirar defesas que tinham ali e confluências também. Então, hoje eu vou passar as defesas que podem ser geradas a partir da retirada de pavio, que é o que acontece no gráfico oculto. Então vamos começar aqui, ó. Identificamos essas duas velhinhas aqui que têm os seus dois pavios na simetria, os dois pavios na máxima, e aqui acontece a retirada. Antes, essa daqui era uma primeira vela do lote normal, mas perante o que aconteceu aqui, na ponta do pavio das duas velas, fizeram a retirada de pavio. Então essa verde aqui, essa compra terminou expirada, e essa venda aqui, ela não tem pavio na abertura, o que torna ela uma vela de comando oculta. E assim, ela passa a ter o domínio da vela de comando. Ela já tinha defesa da primeira vela do lote. Mas caso ela fosse uma vela normal aqui e acontecesse a retirada de pavio na abertura, ela se tornaria uma vela de comando. E como ela não teria defesa nenhuma, sendo uma vela normal, ela ganha o domínio do comando, ganha domínio de defesa. Então, a gente marcaria aqui também da mesma forma a abertura dela como uma vela de comando normal, mesmo tendo pavio a olho nu. E aqui se torna uma defesa normal também. Então, quando a compra vier aqui, a gente tem a mesma leitura de uma vela de comando normal. Outra coisa também nesse cenário, vamos supor que aqui tem uma liquidez pendente para ser buscada. A olho nu você pensaria, não, aqui tem liquidez pendente para ir buscar, então caso a compra travasse aqui, vamos supor que tem uma região de defesa boa para segurar o preço, seria um filtro negativo pegar uma operação de venda quando tem liquidez de compra para buscar. Mas o que acontece aqui em cima, esses dois pavios aqui fizeram a retirada de pavio, então essa daqui virou um comando oculto. E além dela ganhar o domínio da defesa do comando, ela também ganha a habilidade de bloqueio de liquidez. Ou seja, essa liquidez aqui que estaria pendente não está mais por causa da retirada de pavio aqui, formando este comando oculto, bloqueando essa liquidez. Então, caso tenha uma região de defesa muito boa aqui, a gente pode pegar uma operação de venda aqui sem medo dessa liquidez, por causa do comando oculto aqui. Ali eu fiz o exemplo na venda, mas também acontece no exemplo da compra também. Ó, aqui embaixo, a gente tem essa liquidez aqui pendente para ser buscada. Caso a venda travasse aqui, ó, vamos supor que tem uma região boa de defesa aqui também. Caso ela travasse aqui, não tem nenhum comando visível aqui na frente. Então essa liquidez aqui estaria pendente para o mercado em buscar. Ou seja, pegar uma operação de compra tendo liquidez de venda pendente, fica mais arriscado. Então a gente não pegaria normalmente a operação assim. Porém, nesse caso aqui, ó, este pavio de compra fez a retirada com esse daqui. Ou seja, essas duas velas aqui se tornaram velas de comando ocultas, bloqueando essa liquidez aqui. Então pegar uma operação de compra aqui, agora sim, com essa análise, fica mais seguro pegar, entendeu? E esse foi o primeiro exemplo de defesa, que é a vela de comando. É muito simples de identificar uma vela de comando oculta. Agora vamos tentar identificar aqui no gráfico um primeiro registro oculto. A gente já sabe identificar um primeiro registro, porque eu já trouxe esse vídeo aqui no canal, então fica mais simples de identificar um primeiro registro quando você tem o conhecimento dele. Mas resumindo, o primeiro registro se encontra tanto no pavio do fechamento, quanto no pavio da abertura da primeira vela do lote, e também no pavio do fechamento da vela de comando. Mas para ter o primeiro registro oculto, precisa ser numa vela de comando oculta, porque não faz sentido se a primeira vela do lote já tem primeiro registro, tanto no seu fechamento quanto na sua abertura, não faz sentido uma retirada de pavio tornar esse pavio aqui de baixo um primeiro registro, porque ele já é naturalmente. Então, não muda nada, tem que ser uma vela de comando oculta e não ser a primeira vela do lote. Aí acontece o primeiro registro oculto. Por exemplo aqui, vamos supor que este pavio aqui da compra tenha ficado em simetria com este pavio aqui da venda na abertura. Tirando o pavio da abertura, ó, fez a simetria esse com esse, este pavio foi retirado. Se foi retirado o pavio da abertura de qualquer vela, ela se torna uma vela de comando oculta. E se ela tiver pavio no fechamento, o seu pavio no fechamento ganha o domínio de primeiro registro. Então aqui a gente teria uma defesa do preço por causa da retirada de pavio aqui, tornando essa vela um comando oculto e tornando este pavio no fechamento um primeiro registro também, seria uma defesa do preço aqui também. Aqui, por exemplo, no caso da compra, ó, aqui a gente tem esta vela aqui, ó, última vela do lote. Obviamente ela não é a primeira e ela também não é uma vela de comando porque tem pavio na abertura. Então este pavio aqui no fechamento, ele não é primeiro registro por causa disso. Ela não é pavio do fechamento da primeira vela do lote e nem da vela de comando, a olho nu. Mas se você for olhar bem aqui na abertura dela, o pavio da abertura fez a retirada desse com esse aqui, ó. Está na mesma simetria. Se está na mesma simetria, os dois vão ser retirados. Então esta venda aqui terminou expirada.
E esta vela de compra se tornou uma vela de comando oculta, por causa da retirada de pavio. Então, retirada de pavio é muito importante, fundamental para a lógica do preço, para você identificar defesas que não existiam, mas passam a existir por conta da retirada de pavio. Então é importante você entender uma aula dessa para conseguir dominar o mercado. Então, logicamente, aqui se tornando uma vela de comando, o pavio no fechamento se torna um primeiro registro. E se tornando um primeiro registro, ele ganha domínio de defesa aqui na ponta do pavio também, mesmo a olho nu sendo uma vela normal. Ó. Mesmo a olho nu, ela sendo uma vela normal. Porque a order block ela não tem defesa nem no fechamento nem na abertura. Mas, perante a retirada de pavio, esta vela se tornou um comando oculto e a ponta do pavio do seu fechamento se tornou um primeiro registro perante a retirada de pavio. E terceiro e último exemplo desse vídeo vai ser na taxa dividida. Ah, como assim terceiro e último exemplo? Eu vou dividir esse conteúdo em talvez 2 ou 3 partes, porque é muita informação para ser absorvida. Então, para ficar mais claro possível, eu vou dividir a informação em algumas partes. Por enquanto, eu vou passar 3 defesas que são geradas a partir da retirada de pavio. Então, continuando aqui, na taxa dividida, a gente sabe que quando tem pavio, tanto no fechamento da primeira quanto na abertura da segunda, não existe taxa dividida aqui. Então, eu não tenho defesa nenhuma aqui na abertura da segunda vela, nem no pavio da segunda vela. Mas ela só não tem defesa aqui na abertura e no pavio da abertura porque a gente está só olhando para essas duas velas no gráfico. Se você limpar um pouco o olho aí, você vai identificar que o pavio do fechamento da primeira fez a simetria com essa vela de trás. Se fez a simetria com essa vela de trás do pavio, os pavios são retirados, esse com esse, porque estão na mesma simetria. Então, esta vela aqui automaticamente não tem pavio no fechamento, tornando esta vela aqui uma taxa dividida oculta, ganhando domínio de compra, por ser uma vela de compra, na sua abertura e no pavio da abertura. Então, essa retirada de pavio aqui tornou esta vela que não era nada uma taxa dividida oculta, ganhando domínio na sua abertura e no pavio da abertura aqui. Poderia ser aqui também uma vela de venda normalmente, ó. Se você olhar bem direito para o gráfico e não focar somente naquela possível taxa dividida, você vai ver que ela é sim uma taxa dividida perante esses pavios que ficaram em simetria na primeira vela do lote, tornando esses dois pavios na mesma simetria, torna esta vela aqui uma vela expirada no fechamento. Então, logicamente, a segunda vira uma taxa dividida oculta, ganhando domínio na sua abertura e no pavio da abertura perante a retirada de pavio aqui atrás. Outro modo também de tornar esta vela aqui uma taxa dividida é tirando o pavio da abertura da segunda vela. Até podendo ser assim, ó, sei lá, uma vela de compra nasceu depois e deixou um paviozão aqui na mesma simetria. Se está na mesma simetria, os dois pavios vão ser retirados. Então, logicamente, essa daqui vai virar um comando oculto barra taxa dividida oculta e vai ter o seu domínio na abertura, somente na abertura. Por causa da retirada de pavio, ela não tem pavio na abertura, então vai ser só na abertura que você vai fazer a marcação. Mas também poderia ser no caso da venda aqui, ó, o pavio do fechamento ficasse aqui na mesma simetria deste pavio da vela que não era nada e agora passa a ser um comando oculto barra taxa dividida oculta, porque não tem pavio na sua abertura. Fez a simetria deste pavio da abertura com este pavio do fechamento da venda, tornando essa daqui uma taxa dividida oculta, ganhando assim o seu domínio na abertura, numa vela que não era nada, passando a ser uma taxa dividida e ganhando seu domínio aqui na abertura. Certo? Então, vou ficando por aqui. Absorve ao máximo esse conteúdo, porque é muito importante, é fundamental para você ter uma leitura avançada na lógica do preço. E se você quer aprender essa metodologia mais completa, mais profunda, entra no grupo no Telegram. Na descrição tem o link. Lá você vai ter acesso a 8 lives por dia, de domingo a domingo, com câmera aberta, microfone aberto, chat aberto, sem delay e sem martingueio nas operações. Então lá você pode tirar print e mandar no grupo de estudo, que os professores ou os alunos mais avançados vão analisar, vão te dar informação. Então lá tem uma atmosfera muito boa para você que é um conteúdo assim. Link está na descrição. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que são muito importantes. A gente vai dar continuidade no gráfico oculto. Tem mais alguma defesa aí para ser gerada na retirada de pavio. E depois a gente vai entrar no assunto que é a consequência da retirada de pavio, tirando uma defesa ou tirando uma confluência. Então não perde essa, se inscreve no canal e lembre-se, seja o seu próprio indicador, aprenda a pensar e não a copiar.